Estamos começando então o episódio 9 do Belo Podcast. Daqui a pouco já estamos no 10, hein, Pãozinho? Vou pedir para vocês acompanharem até o final, que o papo hoje tá bacana pra caramba. A gente já tá preparado, munido. O pessoal tava falando que a gente tava sempre munido para esse tipo de assunto, agora chegou a vez, né não, Pão? E hoje nós temos a grande presença de Fabiana Arregui, jornalista e sommelier de cerveja, e vai bater um papo da hora com a gente, falando um pouco da vida dela e também por essa paixão pela gelada. Seja bem-vindo. Viu? Agora que o sommelier de vacina tá em moda, vamos falar de cerveja, pelo amor de Deus. Vamos sair um pouquinho do assunto, né? Mas é até bom a gente lembrar, eu já tô vacinada e eu sou super pró-vacina. Claro, não, a gente também estamos na ansiedade aí do segundo carimbo para ficar... O bom da cerveja é que você não quer só uma dose de reforço, né? Quer várias doses. Eu acho que no fim vai ser a mesma coisa, vai ser assim, né? Uma dose por ano. E tal. Nossa, uma dose por quinta-feira, né? Mas eu já ouvi dizer que quem bebe cerveja fica mais protegido contra o vírus. Então, deve ser por isso que a gente está passando ao largo, né? Pois eu tomei aqui. Daqui a pouquinho eu vou ter que brindar com você. Então. Se bem que eu tive Covid, então não eu vou também falar, tive. Não vou agora. Não foi uma das melhores experiências da minha vida, não. Não vamos substituir, né? Não. Mas eu queria que você contasse mais então, Fábio, querendo ou não, começar pelo começo, assim. Sempre foi do time cerveja ou adquirir o gosto? Não, eu não gostava de cerveja, não era consumidora de cerveja, dessas que vão pro bar para tomar todas, nunca fui. Mas eu trabalhava como jornalista, eu sou jornalista, eu trabalhava em rádio muitos anos já, e aí eu fui convidada num Dia da Mulher para fazer parte de um jantar de homenagem às jornalistas mulheres e convidaram a primeira sommelier de cerveja do Brasil, de São Paulo, chamada Silene Saurim, para apresentar uma degustação de cerveja para a gente. E, na época, isso foi em 2007, eu topei porque eu achei aquilo muito diferente, super curioso, e eu falei, não sou muito fã de cerveja, mas também não desgosto, vou lá ver qual é, né? E aí, quando eu cheguei, já havia outras mulheres e tudo, e essa sommelier, ela é muito fera, assim, ela faz cerveja também, mestre cervejeira, foi uma das primeiras mestres cervejeiras do Brasil, e aí ela começou a mostrar um monte de cerveja importada, né? Naquela época não tinha tanta cerveja artesanal no Brasil ainda, Teve essa moda meio... Não, em Minas Gerais tinha o quê? Umas 4 cervejarias só, né? O resto era cervejeiro caseiro e tal. Então ela mostrou um monte de cerveja importada que eu jamais tinha ouvido falar, eu nem sabia que tinha outro tipo de cerveja que não fosse cerveja, né? Sim, a cerveja, nosso né? clássico. Aí eu achei aquilo super legal. E aí, quando ela começou a falar da história da cerveja, uma história muito rica, né? Um conteúdo histórico milenar, e eu sempre gostei muito de história, da disciplina história. E aquilo ali foi me enredando de uma tal forma que eu fui me encantando mesmo, né? Pelo universo que ela estava apresentando. E os sabores também eram muito diferentes do que eu conhecia como cerveja. Então eu descobri que eu gostava de cerveja assim. Eu só não gostava. Só tava tomando só tomava cerveja ruim, né? Que era o que tinha de opção. Né? E aí eu descobri, não, eu gosto, isso aqui eu gosto sim. E aí, desse jantar, né, essas mulheres que se reuniram, aí dali formou-se um grupo de estudos, uma confraria de mulheres para degustar e estudar cerveja. E o restaurante era o House, né? Não existe mais esse restaurante em Belo Horizonte, mas ele, naquela época, ele era a maior carta de cerveja de Minas Gerais. Então, foi o primeiro restaurante que trouxe rótulos importados para o consumidor final, né? Então, ele queria muito divulgar esse conceito de carta de cervejas. Então, ele adotou essa confraria, a gente ia uma vez por mês, com um custo bem subsidiado por eles, para a gente estudar as cervejas que tinham naquela carta, né? Que legal. Aí todo mundo foi se encantando, algumas mulheres saíram do grupo, eu também fiquei só um ano nesse grupo, depois acabei saindo, mas aí eu já tinha sido fisgada pelo assunto, pela atmosfera, já tinha conhecido algumas pessoas do meio, alguns cervejeiros, e como eu já trabalhava em rádio, eu tive a sugestão
do Marco Falcone, que é um mestre cervejeiro bem conhecido aqui, né, o fundador da Falk Beer, ele e os irmãos dele, e eu fiquei conhecendo ele por essas reuniões da confraria. E aí ele me chamou para uma conversa e falou, olha, eu trabalhava na CBN na época, lá tem o Renato Machado que fala de vinho, por que você não fala de cerveja? Aí eu falei, eu não tenho conhecimento para falar no rádio, igual o Renato Machado tem para falar de vinho, eu vou falar de cerveja, vou pagar maior mico, né? Aí ele, não, eu te ajudo, vou ficar tipo mentor, assim. E aí eu criei, né, assim, eu desenvolvi um projeto, não existia nada parecido, não tinha nenhum rádio, acho que nenhum lugar do mundo tinha. E aí eu criei do nada um programete de 10 minutos que coubesse na grade da CBN para apresentar. E aí eu apresentei esse projeto, eu fiquei quase um ano esperando ele ser aprovado. E quando ele foi aprovado, ele foi para o ar. Essa confraria, eu comecei a confraria em 2007, o programa ele foi para o ar a primeira vez em maio de 2009. É o Pão e Cerveja? Pão e Cerveja. O pão já tá... Pão e Cerveja. E aí eu comecei... aí eu falei, agora eu já estou fazendo um programa de rádio, mesmo com toda a ajuda e mentoria, eu não posso ficar pendurada numa pessoa, né? Aí eu falei, vou ter que estudar, né? Eu vou ter que saber desse assunto, porque eu preciso falar daquilo que eu sei. Com propriedade. Aí eu fui procurar. Aí fui fazer curso de cerveja. Vou fazer cerveja em casa para aprender como que é. Então, eu fui fazer um curso de cerveja caseira. Na época, quem dava esses cursos aqui eram as pessoas da ACERVA, que é a Associação dos Cervejeiros Caseiros, que era muito pequenininha na época, não tinha nem 100 associados, hoje é um grupo grande. Sim. E aí... Foi muito tempo esse curso? Não, eu peguei... Ele fez um intensivo, né? O Augusto, que foi quem me deu a aula, ele nem mexe mais com cerveja. Aí ele parou um fim de semana inteiro, a gente ficou na casa dele de manhã até de noite para aprender a fazer cerveja, produzir e tal. Aí depois disso eu comecei a fazer cursos de análise sensorial, para entender o que eram os aromas, né, que vinham da cerveja e tal. Estudar esses aromas, podem ser aromas negativos ou positivos. E aí eu fui fazendo esses cursos, até que em 2010... surgiu o curso, veio para o Brasil o curso de sommelier de cerveja, que foi um curso criado na Alemanha por uma instituição bem renomada que chama Demens, ela é de Munique. E essa Silene, que foi quem fundou a confraria lá atrás, com quem eu conheci cerveja, ela conseguiu os direitos, né, de trazer esse curso para o Brasil. Ela estava sempre envolvida, então... Ela é uma pioneira desse mercado, muito importante. E aí ela trouxe esse curso, foi a primeira vez que o curso saiu de Munique para outro lugar que não fosse Munique. Realmente, cerveja, Alemanha e Brasil tem seu... Aí ela montou uma turma... Lá em São Paulo, no Senac, ela tinha que ser uma instituição bem reconhecida aqui, então ela fechou uma parceria com o Senac de São Paulo para fazer o curso lá. E era uma turma fechada, só para convidados, e aí algumas pessoas que eu já conhecia de entrevistar para o programa, e todas essas pessoas que eram bem atuantes no mercado já estavam sendo convidadas, e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse curso, né? Mas como é que ela vai me convidar? Ela não vai me convidar. Aí tentei me inscrever com as vagas que não conseguia. Aí eu liguei para ela. Eu falei, olha, eu preciso fazer esse curso. Na moralzinha, né? Eu preciso fazer esse curso. Na sororidade. Olha, eu tô aqui tentando fazer a inscrição. Vocês abriram a inscrição hoje de manhã, meio-dia, já não tem mais vaga. Como que pode? Aí assim, ela falou, mas você quer tanto assim? Eu falei, eu quero muito, eu quero tanto. Eu não tinha dinheiro na época, o curso era caro. E aí eu falei, depois eu vejo isso, né? Como que eu vou pagar esse curso? E aí ela falou, não, então tá, eu vou te passar para fulana de tal, que é a menina do Senac, e eu vou abrir a vaga para você. Então eu fui fazer essa primeira turma da Demens no Brasil, isso em 2010, já tem 11 anos que a gente se formou. E aí abriu um leque gigante, né? Eu falei, agora não tem mais volta, né? Agora eu tô mexendo com isso, vai ser só isso mesmo. Desde o começo, o currículo cervejeiro já foi bacana, né? Aí a gente voltou para Belo Horizonte, era eu e esse Marco Falcone, éramos os dois alunos de Minas nessa turma, e a gente voltou, foram 10 dias de imersão, né? A gente ficou da manhã até a noite estudando, então o conteúdo todo do curso.
A gente fez em 10 dias e aí a intenção dela é que esses primeiros, eram acho que 30, que eles formassem turmas nos Senacs do Brasil todo. Só que coisas do nosso país, né? O Senac, ele não é uma instituição que é com um direcionamento único. Cada estado tem a sua coordenação, é uma regional totalmente independente da outra. Uhum. E aí a gente tentou várias vezes aqui, colocar o curso aqui, mas por questões internas que eu não tenho conhecimento quais são, a gente não conseguiu emplacar o curso aqui. E nisso, as pessoas pedindo, quando vai ter o curso, quando vai ter o curso? Os próprios cervejeiros caseiros que já faziam cerveja, a gente precisa fazer o curso, e não tinha. Poxa, até cria, vai ver uma hype, uma Aí ansiedade. a gente montou um curso, eu e ele. Aí a gente montou um curso, primeiramente na ABS. Aí no meio dessa turma deu um problema interno com a ABS, a gente se desentendeu muito com o direcionamento que eles quiseram dar, com a falta de estrutura, e aí a gente saiu da ABS e criou o nosso curso, a nossa escola de sommelier, que chamava Academia Sommelier de Cerveja. E aí isso foi em 2012, a gente formou umas 18 turmas como Academia Sommelier de Cerveja. E ano passado o Marco Falcone saiu da sociedade, a gente mudou o nome para Escola Mineira de Sommelieria. E esse ano eu saí da escola porque eu não estava dando conta de muitas atividades, porque eu resolvi estudar, fazendo gastronomia, e eu não tinha mais tempo para me dedicar. E aí ficou só com a minha ex-sócia, que é a Jaqueline. Sim, e ela continua deu continuidade, nesse deu trabalho. continuidade à escola e eu saí porque não tinha condição. Não dá para abraçar o mundo com as pernas, né? Então... Não, pois é. E assim, Fábio, você falando, eu acho interessante esse começo, lá quando você disse do programa, e até desse comparativo com o vinho, assim. Acho que muita gente associa sempre o sommelier à figura ali do vinho, das vinícolas, e tal. E hoje a gente já tem sommelier de cerveja, claro, mas assim, de café, de vários outros aspectos. De azeite, de água. Como que são esses... De água. Como que são essas nuances, assim? Existe um conceito básico para todos ali, ou realmente cada produto vai na ter verdade, o sommelier ele é um profissional do serviço. Qual que é a área de atuação de um sommelier? É como ele vai apresentar para você, consumidor, aquele produto. Então, um sommelier de vinho, ele vai te colocar na temperatura correta, ele vai escolher a combinação correta daquele vinho com aquela comida. Funciona da mesma forma para cerveja, para água. Você vai fazer as mesmas coisas. Quais são as cervejas mais adequadas para determinadas comidas? Qual a temperatura adequada de cada cerveja? Como você vai fazer o serviço? Como que você vai entornar no copo? Qual copo você vai escolher para servir aquela cerveja? Como você vai tirar aquele chopp da melhor forma para que ele seja um chopp perfeito? Nessas horas que quem tá tomando a Brahma no copinho da esquina todo final de semana já fica curioso, assim, né? Copos diferentes, cerveja, jeito, espuma, tudo isso sempre... Tudo isso conta, porque eu fico possessa. Eu falava com os meus alunos, falava, pelo amor de Deus, não vai servir chopp e largar copo molhado, porque o que a gente vê em bares, normalmente, é tudo errado. As práticas, assim, vem aquele copo todo melando na mão, ou às vezes, o cliente não gosta de colarinho. Gente, colarinho é importantíssimo para que a cerveja seja degustada da melhor forma. E aí, assim, vem aquela coisa sem nada em cima, sem espuma Nem nenhuma. sempre é o cliente quem tem razão. A espuma é tão importante, ela é quesito de concurso quando a gente faz. Eu julgo muitos concursos, né? Eu sou juíza de vários concursos de cerveja. Um dos quesitos é a aparência e a espuma conta muito. Tira ponto, por exemplo, de uma cerveja se ela tiver sem espuma. Então, assim, a espuma faz parte da cerveja. Então, essas coisas é que a gente tenta aprimorar num curso de sommelier. Aí a pessoa fala, então ela tem que entender de todos os estilos. Ela tem que saber um pouco dos estilos, mas ela não vai estudar isso com profundidade, porque esse não é o cerne, né, daquela profissão. Sim. Aí você pode fazer uma especialização em estilos. Quando você sai do curso de sommelier, porque você já é um sommelier, você pode se especializar
fazendo um curso de estilos, que aí você vai estudar a fundo a história daquele estilo, quais são os parâmetros técnicos daquele estilo, entendeu? Legal, você Mas, fez uma assim, distinção importante, né? é a mesma coisa que um sommelier de vinho. Ele vai ter que estudar a procedência das uvas, né? Quais as características de cada uva, né? De cada lugar em que aquela uva foi plantada, terroir, etc, etc. Então, é um estudo que não é contínuo. É o que eu falo, você começa a estudar cerveja, você não para nunca mais. Porque aí você, eu estudei sommelier. Agora eu quero entender de estilo. Aí você acabou o estilo, agora eu quero fazer tecnologia cervejeira, porque aí eu preciso entender por que o processo produtivo, não sei o quê. Então não acaba nunca. Se você se apaixona por isso, é conteúdo que nunca vai não faltar. acaba. Né? Você já fez cerveja? Você gosta? Eu já fiz, mas eu não gosto de fazer cerveja porque eu sou uma pessoa absolutamente impaciente. A cerveja, ela precisa Um cuidado, assim. Né? Primeiro, os cuidados são noções de química bem pesadas. Eu falo que, gente, se eu soubesse, eu tinha prestado mais atenção nas minhas aulas de química, quando eu fiz segundo grau lá atrás, porque, assim, hoje em dia eu preciso usar muito disso. Até mesmo para analisar a cerveja, eu preciso saber desses processos todos. Mas eu não tenho paciência de ficar lá, sabe, de moer o malte, da cerveja. de fazer o mosto, de ferver o mosto, de botar, sabe, aí vai fermentar mais 2 semanas. É muita coisa para quem é impaciente. Eu também sou do time beber cerveja. É igual pão, né? Eu falo, gente, eu não sou. Eu acho que eu devo ser uma das únicas pessoas que na pandemia não fez pão, porque eu não tenho paciência de ficar sovando. Espero o fermento agir. Mas agora você tá fazendo, né? Agora eu sou obrigada a fazer, né, na aula, mas assim, não é uma coisa que eu faço, não é uma atividade a qual eu quis me dedicar ou queira, porque eu não tenho paciência. Eu acho que você tem que saber os seus limites, né? Então, o meu é esse. Eu sou uma pessoa impaciente, então não dou conta. Não é. O seu perfil também vai encaixando como que você vai lidar com essa área, de certa forma, né? Imagino. E assim, eu trabalho em fábrica hoje. Eu faço análise de fábrica para... Hoje eu tô na Albano, já fiz para Krug, já fiz para alguns cervejeiros caseiros. Aí eu tenho que ir à fábrica, eu tenho que saber o que está acontecendo ali. Em que etapa que está aquela cerveja, eu estou provando nessa etapa, eu tenho que estar assim. Eu sei distinguir tudo isso. Eu só não quero fazer, não quero botar a mão ali para fazer, entendeu? Então, e aí, assim, eu acho que eu sou muito crítica também. E se eu fizesse uma cerveja que minimamente ficasse fora do padrão que eu colocaria, eu tenho certeza que eu colocaria um padrão lá em cima, eu me sentia muito, muito frustrada. Então, eu sou muito. Então, eu não faço cerveja por esses motivos. A gente estava até falando, né, um pouco antes. Agora a gente tem esse boom de cervejaria, sejam as artesanais, a gente fazendo... Mas... Agora a galera tá começando a saber que tem os tipos, assim. Antes eu fico vendo assim, meu pai, assim, que bebeu a vida inteira Brahma. Mas qual é quando eu tô com sua mãe, que é muito aguarda? A Brahma é quando eu tô com... Agora, aí depois que foi provado há pouco tempo uma original, e agora que tem assim esse tal de Lagoinha, X-Vá, sei lá, que eu adorava a Belo Horizontina, mas, né, infelizmente ele tá aqui, ela não. Então, assim, eu acho que isso ganhou muito esse pop recentemente, né? Eu acho que esse trabalho das pessoas quererem conhecer mais cerveja foi uma coisa que veio muito desses cervejeiros caseiros, né? Lá atrás, né, na década de 90, assim, quando surgiu a Krug, que foi a primeira microcervejaria moderna, né, contemporânea, que surgiu aqui em Minas, foi a Krug, 94, né, que é... Então, a partir dali, muitas pessoas começaram a fazer cerveja em casa também. Porque falavam, existe cerveja que não é cerveja? E aí começou um movimento de fazer em casa. E um ia apoiando o outro. Porque não tinha como comprar insumo, não tinha quem ensinasse. Então, as pessoas iam aprendendo. Nem tinha essa... A internet não era isso que a gente tem hoje. Então, assim, era um boca a boca, né, que ia se formando. E aí, muito se deve a esse mercado que a gente tem hoje, a um bar, que era o Freitag, que existia ali na Contorno, na esquina com Rua Andaluzita, na Savassi,
perto do Stuyveser, né? Bem pertinho. Acho que é Então, onde a gente tá ali- ali, aquele The House ali por aí, né? Não Acho é que por tem um ali? restaurante japonês ali agora. É entre os dois. E esse era o reduto, os cervejeiros faziam cerveja em casa e eles iam para lá para mostrar uns para os outros. Olha, eu fiz isso. E, Mas assim, tinha uma troca, né? na época, quando eu comecei a frequentar lá, que eles faziam isso, eu achava aquelas cervejas o máximo, mas eu tenho a impressão de que elas eram bem ruins, assim, se eu fosse pensar com a cabeça que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu adquiri de lá para cá, não devia ser tanta coisa boa assim, não. Mas essa troca de experiência, um apoiando o outro, um emprestando insumo, arranjei um primo que vai trazer, eu consegui um contato da cervejaria tal que topa comprar e passar um pouco, Virava sabe? um evento social, assim. E aí, isso a gente deve muito a esses cervejeiros caseiros, que eles foram propagando essa cultura de uma tal forma que muitas das cervejarias que são hoje cervejarias comerciais surgiram dali, de pessoas que faziam cerveja em casa, que eram cervejeiros caseiros. Eu posso citar várias cervejarias aqui que são de ex-cervejeiros Sim, daquela da época, turma do... daquela turma. E essa cultura raiz, foi, né? essa cultura foi se propagando de uma tal forma que hoje a gente tem uma associação gigante. Eu estou um pouco afastada da Serva, já fui mais atuante lá, assim, cheguei a ser vice-presidente da Serva uma época, mas eu acredito que tenha mais de 200 cervejeiros associados hoje. Na época eram o quê? Uns 40? Esses sabe? números, quando a gente vê, né? Recentemente, eu também sou seu colega de profissão e a gente foi, antes da pandemia, fiz alguma matéria sobre esse boom mesmo de cervejarias. Era assim, o Ministério da Agricultura também tem um monitoramento, essas associações de cervejarias artesanais, são números realmente, parece que teve sempre em alta, mas... Está cada vez crescendo mais. Hoje a gente tem ativas, né, cervejarias abertas, segundo a Abracerva, acho que são 1.400 cervejarias, entre artesanais e cervejarias grandes, mas 1.400 cervejarias abertas, em funcionamento no Brasil. É muita coisa. Demais. É muita coisa. E não falta opção pra gente, né? Nossa, até 2010 era o quê? 95 cervejarias? Era pouquíssimo. Pois é. Né? Olha tanto que uma a gente década não avançou. fez nesse uma mercado, década né? que realmente transformou esse mercado. E uma pergunta, não sei se ela é uma pergunta perigosa ou não. Eu comento com outros amigos uma impressão que a gente... Uma brincadeira, mas que talvez tenha uma funilidade. Quando a Ambev cata o negócio e dá uma piorada. Você acha que é uma padronização, quando a coisa vai para um espectro maior, isso é um problema para uma qualidade dessa linha artesanal ou isso é relativo? Eu acho que tem uma questão mais ideológica do que uma questão prática. Necessariamente. Né? Se a Ambev, quando ela vislumbra que uma cervejaria artesanal está fazendo muito sucesso, as pessoas falam, tá se sentindo ameaçada? De jeito nenhum. A Ambev não é ameaçada. A gente não ocupa nem 2% de mercado. Não está ameaçada com isso. E tem um Brasilzão todo. Mas ela entende... ela sabe, porque eles fazem pesquisas de mercado com anos de antecedência, eles já sabem o que vai ser tendência lá em 2030, né? Então, eles se adiantam a essas tendências. É uma tendência de público consumir produtos artesanais de boa qualidade, né? Então, vamos mirar nesse público. É um público que a gente não está atendendo e que a gente pode atender. Não vamos perder essa possibilidade. Então, por que a Ambev, a Heineken também, por que eles compram essas cervejarias? Porque eles querem atingir aquele público que eles sabem que tem a tendência de se multiplicar. Então, eles vão estar prontos para quando esse público aumentar. Sim. Aí, então, depois que passou a Ambev, eles passaram por milho. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Se eles realmente eles adquiriram aquelas cervejarias porque eles querem atingir o público que não toma mais cerveja no mainstream, eles não vão mudar, eles vão dar esse tiro no pé. Mas a cerveja artesanal, a Ambev não sabe. Qualidade é uma coisa que eles têm e isso é inquestionável. E a demanda é até por isso, né? Eles sabem fazer cerveja e sabem fazer bem. E sabem fazer cerveja com padrão. Então, nesse ponto, a cerveja artesanal acaba se beneficiando se uma Ambev compra. Não estou defendendo aqui, tá, gente? Não, eu acho que a gente quer só cervejaria
Mas eu não gosto muito desse Mas tem esse... demonização, ai, Ambev, sabe? Até porque, que nem você disse, em termos mercadológicos, chama atenção para um espectro ali da cerveja que vai ver muita gente não tinha, né? E aí, assim, quando ela pega uma cerveja Colorado, por exemplo, foi uma das primeiras do Brasil, né? A cerveja Colorado, Era a minha cervejaria Colorado, acho que tomava foi muito antes. segunda ou terceira cervejaria criada, né? Dentro dessa modernidade. Porque eu falo isso porque já houve cervejarias atrás, né? Lá no século XIX e tal. Mas aí, uma Colorado, ele consegue padronizar o produto, consegue chegar no Brasil inteiro, o que ele não conseguia antes, porque não tinha, e consegue trazer para o pequeno produtor, que é o trabalho que a Colorado faz hoje. Eu vou fazer com mandioca do Goiás, eu vou fazer com a goiaba de não sei aonde. Então, eles mantiveram a filosofia dessa cervejaria, que era sempre de utilizar algum ingrediente brasileiro, de identidade brasileira. Eles mantiveram isso, só que eles conseguem fazer numa escala muito maior, sem perder qualidade. Aí, perdeu aquele... Perde o charme, né? De você tomar uma cerveja hoje, tá de um jeito, amanhã tá um pouquinho diferente, porque, né? Você sabe que tem uma surpresinha leve. Pois é. Mas, assim, em termos de qualidade, eu não defendo que caia a qualidade, Sim, não. Uma padronização. Eu acho que tem uma padronização. Então, assim, eu quero apoiar o pequeno. Legal. Mas isso é uma questão ideológica, não é uma questão de consumo, de qualidade. Que numa análise tem que fazer objetiva... Eu também prefiro consumir as artesanais, porque eu quero consumir a cerveja do fulano, que eu conheço. Eu quero consumir a cerveja do ciclano, que eu já sei que faz aquela cerveja, que eu já fui na fábrica dele, que eu peguei o primeiro lote do estilo. Então, tem uma questão ideológica por trás. É uma opção minha. Eu prefiro pagar mais caro, porque a cerveja artesanal é mais cara, não tem como não ser. Não ser, né? E eu prefiro ajudar, né? Ou ajudar não, a incrementar o negócio das pessoas que estão próximas de mim. Incentivar. Mas, você não toma Ambev? Tomo Ambev e não acho ruim, entendeu? Gostamos de você, Ambev. Patrocina a gente, inclusive. E assim, tem até um movimento, eu não sei, posso estar falando bobagem, você como nossa expert vai me corrigir ou não, mas eu acho muita reinvenção na linha tradicional, porque agora a gente vê, vamos supor, a gente pega a própria Skol, Brahma, que nem a gente citou, mas agora tem a duplo malte, a puro malte, a hops. Isso também é uma tentativa de pegar o clássico e mostrar que ele está se reinventando, se aprimorando, ou realmente novos produtos? Eu acredito que é mesmo da tendência de consumo. Quando antes eles faziam cervejas com adjuntos, né, com milho, com arroz, e isso é utilizado para o quê? Para baratear a cerveja, né, porque você consegue trazer uma cerveja por um preço muito menor e também você deixa a cerveja muito mais neutra com esse tipo de adjunto. Então, todo mundo pode tomar cerveja sem desagradar. Só que aí, a partir do momento em que começa a ter um movimento, em que as pessoas provaram cervejas puro malte, né? E falam, nossa, ela é muito mais gostosa, ela tem muito mais sabor. Ela tem muito mais sabor. Aí, eles não podem ficar cegos, as pessoas, a tendência de consumo está mudando. Eles não querem mais uma cerveja neutra, eles querem uma cerveja com sabor. Então, vamos caminhando para o lado em que o consumidor está indo. Então, eu acho que é uma resposta mesmo. Quando eles fazem uma duplo malte, é muito para responder, toda cerveja da Ambev é de milho? Não, eu tenho uma cerveja, não só é por um malte, como é duplo malte. Esse duplo malte não tem nada a ver, entendeu? Assim, é pura jogada de marketing, porque o malte é o mesmo, eles vão utilizar tipos de malte, e o que a gente fala tipos? De torra diferente, né? E aí, a duplo malte não tem nada de especial nisso, E aí eles começam a anunciar lúpulo. Lúpulo é o amargor da cerveja, né? Até então o público não gostava de amargor. Aí hoje em dia, com o advento... Virou um trem chique. As pessoas... Mas muda o paladar, isso é esquisito. É hipster, né? Você, eu gosto de mas é muito amarga. Eu nem sei se as pessoas gostam. Eu suspeito que muita gente finge que gosta. Eu acho que tem esse lance mesmo. Eu vou te compartilhar uma experiência minha. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito da Heineken, porque eu era um cara que falava, nossa, eu acho ela... Você achava amarga? Acho amarga. E sempre achei, até ia nesses pubs de rock que o Fred deve tocar todo dia aí, aí todo mundo era Heineken, o povo tudo de preto com a Heineken, assim, era lindo, né? Era só verde e preto, a luz era que nem a Matrix. Aí era só Heineken o negócio, e assim,
Eu sempre achava amargo, sempre. Foi durante a pandemia que eu já tava... Aí depois, muitos anos sem tomar, porque eu sabia que eu não gostava, mas sempre tomando coisa nova também. Aí é lagoinha, aí prova, aí o nosso amigo tá fazendo outra, a gente experimenta e tudo. Fui tomar e achei... E gostei muito. Falei, gente, não é possível. Não sei se é um amadurecimento de paladar, que nem quando a gente é adolescente e nem gosta de cerveja, depois gosta... Não sei, mas isso foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, teve essa... Até teve que você me perguntou se o gosto passou a ser diferente, eu falei, não, é o mesmo gosto, é o mesmo gosto. Não é possível. Eu acho que tem um amadurecimento do paladar, porque o amargor a gente vai acostumando com ele, igual a pimenta, né? Sim. Quanto mais você sobe o seu limiar, né, de suportar o amargor, mais você consegue aguentar. Então, como as cervejas, se você passa a tomar qualquer cerveja artesanal, ela vai ter mais amargor do que qualquer uma dessas, Sim. né? Mesmo as que não são muito amargas, mas ela vai ter mais. Então, você passa a acostumar com aquele gosto, né? Ele já não te assusta mais. E aí a Heineken, que tem o quê? É um amargor até baixo. Para o tanto. Ela é maior do que outras mainstream? Mas é baixo comparado a uma cerveja artesanal. Mas o seu paladar já se acostumou com o amargor. Então, para você, aquele amargor que antes era gritante, Ele já quase tá passa despercebido, né? Fala, a Heineken mudou o gosto. Não, você mudou o paladar. Eu acho que é verdade. Eu sempre gostei, mas eu acho que no começo, que nem você falou, eu acho que eu não gostava de verdade. Eu acho que eu fui mais fútil nesse assunto. Eu acho que fui pego pelo marketing. Sim, é porque tem muita. A IPA mais amarga do mundo, a IPA de maior IBU do mundo, sabe? E ela é bonita, verde. Aí eu acho que isso me pegou e fez meu inconsciente tem hora gostar. Eu acho que as pessoas elas têm que entender que tem cerveja para todos os gostos. Não tem problema nenhum gostar de amargor também. Isso não quer dizer símbolo de masculinidade, feminilidade. Associam muito, a mulher gosta de doce, o homem gosta de amargor. Não tem nada a ver, gente. Tem nada a ver isso. Então, acho que as pessoas têm que ter mais liberdade mesmo, de gostar. Tem tanta cerveja, pra quê ficar só no mesmo tipo, né? Só porque as pessoas falam que é moda. É a hora de eu tava lá em Ouro Preto e tem muitos pubs, assim, tem aqui essa pegada da Ouro Pretana também, que tem muito mais chopp até. E tinha um dos que eu fui, que nem você disse, aquela carta enorme. Muita coisa muito boa, coisa da Verace também, umas cervejas muito boas. Outras assustadoras, parece experimento de laboratório. Eu tomei uma cerveja que ela tinha gosto de defumado. Não era de cerveja nem de carne defumada, tinha gosto de fumaça. Uma coisa de um estilo. Maluquice. Existe cerveja defumada mesmo. Lá, tomei. Mas é um estilo até antigo. É um estilo característico de uma região da Alemanha. Muito forte e esse sabor. Forte assim, o defumado. O malte é defumado, né? E algumas carregam bastante nesse defumado, outras fazem um pouco mais leve. Tem um estilo brasileiro assim? Não, esse é um estilo alemão. Não, tem um estilo sem ser. Um estilo de cerveja? O único estilo reconhecidamente como brasileiro pelos guias de estilo é o Catarina Sour, que foi criado em Blumenau. E eles criaram muito com um padrão bem parecido com as Berliner Weisse, que são cervejas ácidas feitas em Berlim, e eles introduziram alguns elementos e uma obrigatoriedade é que tenha fruta na composição dessa cerveja. Então, ele é reconhecido como o único estilo brasileiro ainda, né? Nos guias de estilo, é o Catarina Sour. E já tem gente fazendo Catarina Sour fora do Brasil. Legal. Mas fala que é o estilo brasileiro, né? Legal. E é bem legal. Eles já pensaram no nome, não, deixa em inglês aqui. E na verdade, o estado é Santa Catarina e todo mundo acredita que o nome do estilo era porque o estado é Santa Catarina, então Catarina Sour, mas não foi porque o grupo de cervejeiros que começou a delinear esse estilo, o coordenador desse grupo, a avó dele chamava Catarina. E aí ele colocou. Mas aí, como foi criado em Santa Catarina, vale também, né? Bom, dobradinha bem confortável para eles ali, né? Bom, mas assim, vamos fazer uma proposta aqui só para te livrar também desse bem que também é o mal. Saímos um pouquinho da cerveja, mas continuando ali na cachaça nossa de cada dia. Quais as outras bebidas assim que hoje você, né, vai sair com alguém, tá no date em casa, no que for, os seus top 3 além da cerveja, assim, de bebidas ou drinks que te agradam? Eu tô, como quase todo mundo, tô bem na vibe do gin, adoro gin.
Acho bem interessante porque hoje a gente tem vários produtores aqui em Minas de gins maravilhosos e eles brincam com os botânicos, né, que são colocados. Eu acho bem instigante você ficar reconhecendo as diferenças entre esses gins. Então, normalmente eu tomo com tônica mesmo. Não Com coloco tônica? muita coisa. Prefiro sentir mais os sabores dos botânicos que já estão presentes naquele gin. Gosto muito. Eu gosto de cachaça, mas eu não tomo. Eu tomo drinks feitos com cachaça, né? Gosto bastante. E vinho, né? Vinhozinho, vinho, né? é o de lei ali pra... O vinho é de lei. Mas a bebida base mesmo é a cerveja, Não né? tem como. Eu acho que até é que nem a gente brinca, né? Eu falo assim, eu gosto de rum. Eu tenho esse problema. Você tá vendo, é rum e Campari que eu já te falei. Daqui a pouco eu aposento. Eu gosto de drinks em geral. Assim, eu não tenho nenhuma bebida que eu falo, eu não gosto. Assim, eu não sou muito fã de vodka. Não me dou muito bem com vodka. Então, entre sempre um drink que tenha outras bebidas, a vodka, né, fica de escanteio. Eu deixo a vodka lá por último. Mas eu não tenho... Você gosta de gin, né? Só no outro dia que eu não gosto. Aí é a quantidade, né? Mas é muito álcool, né? O gin é um teor alcoólico muito alto, né? É engraçado que também popularizou muito. Antes ninguém tomava gin. Eu lembro de uma vez tá que modinha, Na verdade, o Fred, que é o nosso mais novo aqui, ele já tem outra percepção. Ele acha que é da moda, né? É da geração dele, né? Carinha. Mas a adolescência, antes era Kisla. Nossa. Não, esse pegou pesado. Ou era Big Apple. Aí agora tá hoje. Não, que bom então, né? Vocês estão melhorando de vida. É engraçado porque são tendências opostas, né? Porque hoje tem uma grande tendência do gin, que está na moda mesmo, que tem 50 e tantos por cento, né? 50% de teor alcoólico. E tem uma tendência para cervejas ou bebidas com teor alcoólico bem baixo, né? Tipo as hard seltzer, a própria cerveja, os saquês, que tem 4. Tem o yin yang aí da coisa. Tem também uma tendência grande para diminuição da ingestão de álcool. Então a gente está num período em que são os extremos. Eu não sei se eu tô na fase da redução, não, mas pelo menos no gin eu não tô. Eu não gosto, acredito. Acho que já provei mais de um tipo, acho que sempre deixa o gosto do gin mesmo, assim. Eles são os botânicos, né? Então tem hora que fica muito carregado, né? Sim. E também depende muito da habilidade de quem faz, a combinação desses temperos, né? Porque são muitas especiarias, algumas ervas, então tem que saber como harmonizar aquilo, né, dentro da bebida. Então, é por isso que às Quando vezes a gente fala até dessa harmonização, porque tipo assim, você falou muito dessa ideia do sommelier também como alguém que consegue propor esse tipo de combinação em outras situações. A maioria, se perguntar na cerveja, vai falar um quê? Um torresmo, uma coisa assim de dia a dia, basicão, BR. Mas essa análise, no caso da cerveja, é feita de que forma? Assim, que nem nas outras existem combinações, de certa forma, clássicas ali para determinados tipo a Laucha com uma rosquinha. Tem algumas combinações clássicas. E tem algumas combinações que são muito pela região em que são feitas, né? Então, pela abundância daquilo em determinado local, você acaba juntando uma cerveja com determinada comida. Mas o que você vai olhar primeiro, os sabores, né? Básicos, os gostos básicos que tem e os sabores que vão se desprender ali. E depois você tem que pensar também em teor alcoólico, corpo, você vai equilibrando todas essas forças de forma que a bebida complemente a comida, né? Então, o que é a harmonização? É você nunca ultrapassar forças, né? Você equilibrar. Então, a comida e a bebida, eles têm que se entrelaçar sem um sobressair sobre o outro. E aí essa é a brincadeira. Porque você pega, essa comida destaca tal gosto. Então, o que combina com esse gosto? A cerveja tal tem isso que combina. Então, você vai fazendo essas complementações. E você acha uma cerveja mais difícil? Porque eu vejo muita gente falando que, assim, a cerveja como a bebida enquanto se come não é tão agradável. Eu já ouvi isso de muita gente, assim. Você acha que... Eu acho que é preconceito, desconhecimento. Não houve experiência nenhuma em relação a isso. A pessoa que fala isso, sabe?
provavelmente nunca participou de uma degustação harmonizada com vários pratos. Para perceber isso realmente. E a cerveja ela tem muito mais possibilidades do que o vinho, por exemplo. O vinho ele tem várias arestas que são combinações que não tem como, muito, não né? chegam muito, né? E a cerveja, por ela ter um perfil muito diferente, você consegue perfis variados de sabor pelo aspecto torra de malte, perfil de lúpulo, né, que são diferentes uns dos outros. E como você consegue reunir na cerveja todos os gostos, numa cerveja você pode encontrar acidez, você pode encontrar amargor, você pode encontrar doçura, você pode encontrar até salgado. O umami, né, que é esse gosto que todos os chefes hoje exaltam muito, né, que é o gosto de proteína, de aminoácido. Você pode encontrar tudo isso em uma cerveja. Então, se você consegue, dentro de uma bebida, achar tantos perfis, é óbvio que ela vai ser muito mais fácil de combinar. Sim. Né? E ela não tem Abre uma alguns gama, aspectos, por exemplo, o vinho tem tanino. E o tanino pode ser muito bom, como pode ser totalmente prejudicial para uma combinação com comida. A cerveja não tem isso. Então, ela não tem essas arestas. Ela é muito mais fácil de combinar do que qualquer outra bebida. Existe, já vai ver um preconceito dessa turma de... É preconceito puro, assim. Aí a gente vê algumas coisas que são clássicas, assim. Convencionou-se no Brasil que comida italiana, qualquer comida italiana, se você tem que acompanhar com vinho. E aí você vai para a Itália ou você conversa com um italiano e eles vão te explicar. Não, nem toda. Uma pizza, por exemplo, na Itália se toma com cerveja, não combina pizza com vinho. Aí os brasileiros que adoram pagar pau para o que vem de fora, né? E nem sabem, não, se você servir pizza tem que ser vinho. Então, assim, é muito desconhecimento e muito preconceito. A cerveja, ela ainda sofre muito preconceito. Ela ainda é considerada uma bebida menos nobre do que o vinho. Isso é uma herança lá de gregos, da história antiga. Então, assim, foi se perpetuando uma lenda em relação que o vinho é superior e a cerveja é bebida de bárbaro. Até hoje tem professor que fala isso, sabe? Em sala de aula, é de um desconhecimento absoluto. Então, eu acho que as pessoas... Momento denúncia. Acho que as pessoas, elas têm que ter menos preconceito e experimentar. Ai, pão com cerveja, credo. Gente, cerveja e pão são a mesmíssima coisa. Qual que é o problema? A gente partiu da mesma base para fazer um e outro. É só pensar na regra número 1. Então, assim, sabe? Que bobagem é essa que você fala? Nossa, empanzina. Por quê? Sabe? A cerveja... 95% da cerveja é água. Então, por que ela vai empanzinar, sabe? Porque ela tem gás. Então, você não come pão com nenhum refrigerante, por exemplo, né? Porque se você vai falar que tem gás... Na hora do churrasco, ninguém reclama da cerveja, né? Não reclama. Na hora do torresminho... Por exemplo, se a gente fosse pensar o torresminho, que é super gorduroso, ele combina muito mais. Se você for pensar na estrutura dos alimentos, ele vai combinar muito mais com a cachaça. Que também é um clássico, mas você não vê ninguém pedindo uma cachaçinha, né? Sentando, vou tomar minha cachaça com torresmo. Mas o certo seria, porque a cachaça tem gordura suficiente, tem álcool suficiente para limpar a gordura do torresmo, para queimar aquela gordura. Mas não, a cerveja, às vezes a cerveja nem vai ser, mas ela refresca, ela mata a sua sede. Então, por que tem esse não... ponto também, em alguma medida, o fato da gente estar nesse Brasilzão que tem esses calorão também maldito. Querendo ou não, cerveja sempre tem a canelinha gelada, né? Então. E pensa, você tá numa praia, num calor de 39 graus, você vai tomar uma taça de vinho? Você é doido. Se eu vejo do meu lado, eu jogo um drink com gin. Não, aí eu vou achar que é gringo, né? Sabe, as pessoas têm que pensar também. O que vai te refrescar? Álcool esquenta, gente. Álcool aquece. Então, quanto maior... você não vai tomar... Deixa eu tomar o meu uísque 12 anos aqui na praia. Poxa, filha. O bolo sempre volta para esse podcast. Bolo denúncia novamente para você. Para de tomar uísque na praia. Tudo tem seu tempo, sua hora e seu lugar, né? Lógico. Você falou, é porque eu ri aquela hora. Até desculpa ter te interrompido. Eu tenho um amigo que ele fala assim, não, pegar uma cerveja, um pãozinho aqui gelado para mim, tira a cervejinha. Assim. É o pão líquido. É o pão líquido. Tá certo. Mas pior que o uísque também tá na moda. A gente falou do gin, o uísque também. Tá na moda. Até lá no Rio, a galera no meio da praia e tomando só uísque. Essas músicas, né? Jack de na uma praia cerveja. não rola. Não, eu também, você já tá ali naquela sudorese, ensorada assim, aquele trem pururucando a barriga já, toda esquisita, você vai tomar um uísque.
Dá o reverter só de pensar. Só de pensar. Nossa, também. pesado Eu demais. acho que entra naquilo que eu falei, de tipo, o sentimento de beber o uísque. Não realmente gostar do sabor do uísque. É porque realmente entrou mesmo na moda e agora a gente tem destilarias fazendo uísque, né? Aqui em Minas mesmo, né? Então, aí começa a modinha, né? Vamos tomar o uísque. Isso Foi Aí, menos assim, calórico. Ontem, por exemplo, por uma coincidência, eu participei de uma degustação de uísque fantástica. Aí o sommelier que veio explicar, né, o que era a degustação do uísque, ele falando que a gente nunca deve tomar uísque com gelo. É o uísque na temperatura ambiente. Você não vai botar o uísque na geladeira e nem vai tomar aquele uísque com pedras de gelo para contaminar o sabor do seu uísque e tal. O máximo que pode ser é botar um pouquinho de água gelada. Então, sabe? difícil, Se né? você for pensar isso, Até porque não é uma calorão. Porque o On The Rocks nem é nosso, né? Que a gente sempre tem que fazer distinção do É. cowboy, que é o pra você tomar ali na glote pegando fogo, e com gelo. Sempre pareceu uma opção Pois viável. é, todo mundo aí tá ele tomando errado. ele estava ensinando isso ontem, né? Que não Legal. se deve colocar o gelo, porque Talvez no você futuro- perde muito da característica do uísque, você interfere, você não sabe o que vem naquele gelo, se ele foi feito com uma água puríssima, né? Então, tudo aquilo vai vindo para sua bebida, né? Isso que eu ia falar, vai ver no futuro o sommelier de água se une ao sommelier do uísque pra ver qual que é o melhor gelo. Mas eu caso acho que você- já tem, viu, gente, fazendo esse tipo de cruzamento mesmo. A água ideal para tomar o seu uísque, eu acho que tem. Tem, inclusive, a água ideal para você intermediar quando você está tomando vinho, qual a água ideal para você Caramba. tomar. Então, assim, as coisas estão ficando cada vez mais sofisticadas. Eu tô me nesse sentindo um sentido. ignorante completo. Ô, Fabiano, eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se eu pronunciei certo no começo do episódio. Quando eu falei, eu acho que eu falei sommelier, né? Aí, qual que seria a lógica? Sommelier seria É porque masculino? a sommelier é uma palavra francesa, e sommelier é o masculino, e sommelier é o feminino. entendi. Agora, Cultura do assim, Belo está se convencionando no Brasil que todo mundo vai ser chamado de sommelier. Nós vamos adotar essa palavra, abrasileirando a Sim, palavra, isso. tirando um M, porque ela é SOMMELIER, né? Vai virar sommelier com um M só, e aí vamos abrasileirar a palavra e ela vai ficar sem gênero. É a ou o sommelier. A sommelier neutra. Aí fica Sommelier. sommelier. Aí ficou neutro, entendeu? E tá se convencionando assim. Então, agora eu vou até mudar. Lá no meu Instagram tá sommelier. Tem que me atualizar. Eu vou colocar sommelier. Vai. Mas é porque eu já fui corrigida uma vez por uma Sério? pessoa que falava francês. Ela falou, você não é sommelier, você é sommelier. Você não Aí é eu, sommelier. meu Deus. Porque eu Pois não, representava pois como não. sommelier. Mas aí agora, então, como a gente está convencionando isso? No Um recado Brasil, pra essa pessoa indelicada. Você perdeu no fim. Você perdeu no fim. Você estava errado. Deixa eu pensar. Aqui, trazendo Belô pra cerveja, ou pelo menos nossa terra aqui, Minas, que seja. Tem montanha, tá valendo. A gente pode brincar aqui com algumas referências aí que você acha que da nossa terra são as que você mais gosta ou mais te agrada, assim? Algumas cervejarias daqui? Você fala de nomes de cervejarias? Nossa, Sim. eu sou suspeita, porque eu sou super vendida, assim, para os cervejeiros, né? Eu falo, tem a do fulano, tem a do ciclano. Tem a sua assim, também, né? Não, a minha eu não tenho cervejaria, né? sim. Mas eu trabalho para Albanos, por exemplo, então tem maior carinho. Mas já trabalhei para a Krug, também tem maior carinho. Aí tem a CUD, que a CUD eu vi surgir, né? Quando ela nem existia. Segurou no colo. E aí, quando o meu programa fez 1 ano, a gente criou um evento que chamava Aniversário do Pão de Cerveja lá no Jardim Canadá, muito antes do Experimente, que a gente reunia cervejarias na praça e tal. Então, eles que fizeram esse primeiro evento eram os meus parceiros nisso. Aí começa o pessoal da Prússia, de São Gonçalo, eu fiz os rótulos, eu fiz as harmonizações dos rótulos deles. E aí começa, não posso deixar de falar do fulano. E aí vou puxando uma outra. Não é fácil falar. Não é fácil, porque assim, eu tenho muita amizade. A Vals, por exemplo, eu sou muito amiga dos fundadores, né? Antes de ser vendida para a Ambev. Mas eu tenho uma ótima relação com todos eles que vieram depois para... Alfredo, não, esse é da Krug, eu acho. O Alfredo é o da Krug, que tinha uma outra cervejaria antes, e aí ele passou a ser sócio da Krug há alguns anos. Então, assim, é muito difícil para mim... São pessoas próximas, de certa forma. também, né? Destacar, porque eu realmente consumo a cerveja de todos eles. Sim. Em algum momento. Tem o Aimee, do Normando.
Tá, hoje eu vou tomar Waimea, hoje eu vou tomar Loba, hoje eu vou tomar Laut, hoje eu vou tomar... Então, todas... É mais uma questão de diferenças do que de preferências. E tem, assim, eu gosto muito da cerveja da Vals, tem muito carinho. Eu tava com os donos, quando eles ganharam o prêmio nos Estados Unidos, a gente tava um do lado do outro, sabe? Esperando o resultado do concurso. Então, assim, são várias histórias. Nossa. Tem muitas histórias com todas essas cervejarias. Então, eu não tenho assim, essa é a minha cervejaria do coração, porque todas elas, realmente, eu tenho muito carinho por todas elas. Todas. É legal. Não, vou até refazer então, porque já que há uma pluralidade, eu acho que a gente pode falar de tipos de cerveja que mais te agradam. Eu, por exemplo, eu sou muito fã das cervejas de maltes torrados. Stouts, porters, eu gosto muito desse perfil de cerveja. Então, algumas cervejarias têm rótulos muito legais, tipo o Waimea, que eu já até citei. Eu adoro a cerveja Chico Rei, que é uma stout maravilhosa. Eu vou no bar deles, aí eu sento e só tomo isso. Outro dia a gente estava lá, semana passada, fui com uns amigos, como é que você gosta dessa cerveja? Eu falei, gente, eu não consigo vir aqui não tomar só essa cerveja, eu acho ela maravilhosa. Então eu tenho essa preferência, não é só tomo stouts, mas eu gosto muito desse estilo, é um estilo que eu privilegio, eu acho super gostoso, aquele gostinho de café e tudo. Legal. Então me agrada bastante. Então, normalmente, quando tem cervejarias que fazem esse perfil de cerveja, eu já fico de olho, né? Tem uma cervejaria de Betim, até falei dela no meu site essa semana, porque ela ganhou um prêmio lá na República Tcheca. Eu nunca fui lá, tô devendo uma visita para ele há alguns anos já. E ele, sempre que ele faz alguma coisa, ele se especializou em cervejas alemãs, de estilo alemão. Aí sempre que ele faz alguma nova, ele me manda. Aí a última que ele mandou, que foi essa que ganhou o prêmio na República Tcheca, é uma Dunkel, que é uma cerveja também de malte escuro, um pouquinho mais caramelada e tal. Maravilhosa cerveja. Então, assim, cada vez que vai surgindo uma cerveja nesse perfil, eu quero provar, eu faço propaganda, porque eu realmente gosto muito, né? E ao passo que tem cervejas que eu não sou muito fã. Eu não sou fã, embora reconheça toda a grandiosidade, eu não sou fã dos estilos belgas, por exemplo. Eu não sou dessas que, eu preciso tomar uma double, uma triple. Eu não sou fã inveterada de cervejas belgas. Eu, como leigo total, eu falo das de trigo nesse sentido. Não tomo cerveja de trigo, não gosto. Eu tenho gosto de grama. Minha avaliação eu acho que todas têm gosto de grama. Alguém vai me bater, me dar um tiro, mas não foi na maldade. Não é o estilo de cerveja que eu tomo. Então, se a cervejaria se especializa nesse tipo de cerveja, obviamente não vai ser uma cervejaria que eu vou ter tanta assiduidade em tomar os produtos, embora eu reconheça a qualidade desses produtos, né? Sim. Então, a gente tem que ver muito isso, assim, qual o tipo de cerveja que aquela cervejaria está fazendo, né? E se agrada também ao paladar da gente, porque por que a gente vai tomar cerveja que não gosta? Eu já sou obrigada a fazer isso em concurso. Ou em análises profissionais, se eu estiver na fábrica, eu sou obrigada a fazer. Mas na hora que eu estiver tomando cerveja para o meu prazer, eu vou escolher aquelas cervejas que me agradam mais. E você gosta de participar desses concursos? Eu adoro participar, porque eu acho que a gente aprende muito. Os concursos são muito democráticos. As pessoas acham que a gente ganha, a gente faz de graça, tá? É um trabalho voluntário mesmo. Mas eu acho muito importante, porque a gente são mesas, né, com vários juízes, e tem muitos juízes com quem a gente sempre aprende alguma coisa com os outros juízes que estão presentes na mesa. Então eu gosto muito de participar por esse motivo. É um aprendizado muito grande para mim, e eu acho que é uma colaboração muito grande para a melhoria sempre do mercado. Cada vez que uma cerveja uma cervejaria inscreve seus produtos num concurso, ele vai ter um retorno de melhoria do produto. Não, ela perdeu o ponto aqui, por isso. Então, assim, é uma chance que as cervejarias têm muito grande de elevar a qualidade dos produtos. Dois lados, corrigir o que ficou baixo e até projetar também alguma medida. Exatamente. Então, eu adoro participar desse concurso. Eu participo de vários. Agora vai começar de novo, porque a gente ficou parado durante a pandemia, não tinha como ir viajar. Mas agora vamos recomeçar e, assim, em novembro eu já estou indo para Florianópolis para julgar, ano que vem já vai para os Estados Unidos e aí vai. Começa o tour. É o ano inteiro. Você falou daquele, lá no começo, de um bar que tinha uma carta muito bacana, assim. Hoje, em BH, assim, tem lugar... BH é uma região metropolitana, de uma forma geral. Tem lugares, assim, que você fala, nossa, se quiser experimentar, ter uma pluralidade, coisas diferentes, várias opções.
Tem uns Hoje a clientes gente assim? tem as craft stations, né? A craft station, na verdade, é uma groleria. As grolerias são as que têm a capacidade de trazer várias cervejarias, né? Multi-cervejarias. Porque quase nenhum bar se dedica mais a comprar cerveja de muitas marcas. Porque é dinheiro parado, né? Assim, é uma questão financeira mesmo. Sim. Porque para você ter uma carta muito variada de cerveja, você tem que ter aquilo ali em estoque. Cerveja tem validade, tem uma forma de guardar. Tinha que ser mesmo, sabe? Tinha que ter um público já garantido para saber A que pode fazer isso. tendência hoje são os bares, ou as próprias cervejarias terem os seus bares, ou alguns bares fecharem em exclusividade para algumas cervejarias. Então é difícil você conseguir provar várias marcas de cerveja. As grolerias ainda são a melhor saída. Então você tem que ir nesses locais que tem chopp, né? Assim, no Mercado Novo, por exemplo, onde eu tenho minha loja, tem a Mureta, ela trabalha com multimarcas, né? Aí tem a Craft Station, tem a Bardot ali no Bardon, né? Na Savassi. Então tem algumas grolerias que você ainda consegue tomar cervejas de variadas cervejarias. E se for pra gente explicar rapidamente, assim, pro pessoal de casa, vulgo eu, quando a gente quer falar, assim, de um jeito objetivo, a diferença ali da cerveja pro chopp, porque todo mundo fala que o chopp é mais cremoso, uma bebida fresca, uma bebida... Mas, assim, existem diferenças até em termos de processo, que são quais, assim? Não existe diferença em termos de processo nenhum. Então já a mesma cerveja, do mesmo jeito que ela vai ser feita na fábrica, ela pode ser embarrilada, aí ela vai para o barril. Esse barril pode ou não ser pasteurizado, porque antigamente se falava o chopp é a cerveja que não é pasteurizada. Isso. Mas hoje em dia há a possibilidade de você pasteurizar o barril, né? Então não é mais essa diferença. A diferença mesmo é a forma do serviço, porque o chopp vai ser servido, empurrado às vezes por nitrogênio, por um gás, né? E vai passar por uma serpentina que vai gelar aquela bebida imediatamente. Então, e como normalmente eles realmente não são pasteurizados, não é o que faz a diferença, eles têm uma durabilidade muito menor. Eles têm que ficar em câmara fria para se conservar, e ali eles duram 7 dias, não é uma coisa eterna. Isso. Já a cerveja em lata, em garrafa, você tem 1 ano de validade, né? Então, desde quando ele é envasado até o outro ano, ele tem um prazo de 12 meses, né? Então, essa é a diferença. Mas quando a gente olha assim, essa ideia da pasteurização ou não, no sabor as implicações são muito grandes? Muito grandes. A pasteurização, ela diminui muito algumas percepções de sabor e de aroma. Eu gosto de comparar, eu não sei, antigamente todo mundo ouvia disco de vinil. Aí começou a transformação para CD. CD é a coisa mais maravilhosa. Só que o que acontece? Compact disc, né? O que era? Era você comprimir as ondas sonoras. Vocês que trabalham com música sabem disso, né? E você perdia agudos e graves, né? Você ficava com a massa ali. É mais ou menos o que acontece com a pasteurização. Entendi. Você vai perder nuances. Tem algumas notas que algumas vão notas, embora. por exemplo, frescor de lúpulo, ele vai perder. Porque o que é a pasteurização? É você passar aquela cerveja por um banho, né? De uma água numa temperatura, não é uma temperatura de 100, é de 60, 65, para você eliminar a possibilidade de que bactérias se proliferem ali. Então, é isso que é a pasteurização. Então, dependendo, tem cervejaria que passa por um pasteurizador por muito tempo, uma temperatura muito alta. A cerveja praticamente cozinha ali dentro. Entendi. Então, ela vai adquirindo esses sabores de cozimento. Então, o malte que tem os sabores do malte se transformam, o sabor do lúpulo se perde, porque o lúpulo é como se você colocasse um chá na água e deixasse ele fervendo ali. Então, assim, tem temperaturas corretas. Então, é gritante, assim, o que a pasteurização diminui de percepção
Porém, dá saber. essa longevidade que... Porém, dessa longevidade. Então, a gente mora num país tropical de dimensões gigantes, a cerveja atravessa o país todo. Então, como isso poderia acontecer se a cerveja não fosse pasteurizada? Teria como. É a solução, de certa forma, também para garantir o produto. Até na sua casa. Se você tiver que comprar cerveja só não pasteurizada, você tem que ter uma geladeira só para elas. Você tem que ter a cervejeira, porque elas não podem sair de refrigeração. Elas vão se Você tem perder. que tirar para beber, Ani. Então, a pasteurização é aquele mal necessário, né? Aí, o que a gente faz quando a gente está fazendo análise em fábrica? É tentar diminuir ao máximo que a gente consegue de Os efeitos impactos. negativos, impactos negativos. Então, eu acho que ficou muito tempo, tem que estar com muito sabor de cozimento mesmo. Diminuir aí. É uma caramelização que a gente reconhece como dica. Então, é tentar graduar isso para interferir o mínimo possível, entendeu? E Legal. proteger a cerveja. Você acabou de tomar uma Beck's aí, o que você percebeu dessa Beck's, de notas dela? O que você achou? Ou então, eu sou bem leigo. Eu também. Eu daria um 8, porque está muito calor. Mas aí você tá pensando na temperatura. Eu também. Eu acho engraçado o povo fala que a Heineken da Ambev, porque é meio amarguinha e É tal. verde. É um pouco, acho que é a intenção, né? Quando eles trouxeram. Tem Mas a a ver, Beck's é uma cerveja muito tradicional na Alemanha, né? E você toma eles foram muito felizes porque eles mantiveram o produto, porque ele hoje é produzido no Brasil, mas eles conseguiram manter bastante o padrão que ela tem lá na Alemanha. Então é muito legal. Patrocina a gente, Beck's, por favor. O seguinte, a gente chega caminhando para esse final, eu sempre tenho feito umas brincadeiras assim. Bate-bola, tipo. Sempre, assim, vou até incluir a gente nessa, assim, você pode devolver para Demorou. mim. É só um duelo rápido, mas tradicional por você, assim. Primeiro, do baixo nível. Kaiser ou local? Nó. Que horror, né? Eu tenho memórias ruins da Kaiser. Vou na outra. Não, mas local é foda. Agora, subindo nível, mas ainda no pop, assim. Se fosse pra gente falar, assim, ô Fabi, de uma Brahma original, na mesinha do bar com os amigos, você pediria qual? Original, mas por torcida de rótulo, não tanto pelas percepções sensoriais. Eu acho muito mais Eu gostoso. tenho mais simpatia pela original. Você é o setinho original também, que a gente tá... Eu acho muito mais gostoso o original. Eu gostei mais quando ela tava na moda, agora eu já parei de... Oh, superei. Vou passar a moda, tô diferente Mas de falar. se você testar e fizer as cegas, eu tenho certeza que você não vai saber distinguir Ah, uma da não. outra. É, verdade. Então, Faça isso. você fez as cegas da Heineken 0% e dela, com o que o pessoal falou que esse teste às cegas foi um dos mais, tá? Usaram isso até na propaganda. Se ela estiver muito gelada, você não consegue perceber, não. Mas ela, numa temperatura um pouquinho mais alta, dá para perceber, porque tem umas notinhas que toda cerveja sem álcool tem, que eu reconheço como mel. Mas outras pessoas podem descrever de outra forma. Sim. Mas a minha descrição sensorial, para essa notinha que eu percebo, é mel. Então eu perceberia. Mas quando você está tomando ela bem gelada, essa Isso passa notinha ela despercebido. passa muito despercebida. Sim. Então dá Eu para não sabia dessa, não. disfarçar bem. Legal. E essa é pra eu saber sua opinião, pra ver se eu tô seguindo um caminho certo ou não. Lagoinha ou X-Vals? Você tem preferência? Eu prefiro a X-Vals. Yes. Ganhei. Eu tenho tomado mais Lagoinha, porque, né, com os crise, né? Crise da pandemia é difícil. Mas X-Vals também é um lugar especial no meu coração. E se for pra tomar cerveja mais gelada? Savassi, Centro, Sion, Fleming, Alberto Sintra, qual o spot de BH? Bom, eu hoje praticamente só frequento o Mercado Novo, né? Assim, Sim. já Que vinha... também é um point super válido. super válido, e tem cerveja gelada. Mas os outros pontos da cidade não tenho frequentado muito. Mas se eu fosse chutar, eu chutaria Savassi, porque ali tem a capa preta, Tem um circuitozinho ali que dá pra se garantir. Que dá né? pra se garantir. Vamos fazer isso tudo daqui a pouco. Esperar a segunda dose, a gente dá uma caminhada. Vamos dar. Esperar a terceira dose da Beck. Você tinha falado, você tem uma groleria dentro do Mercado Novo? Não, a minha loja é uma loja que ela está até fechada em reforma, porque a gente está mudando um pouquinho o conceito dela, mas ela é uma loja que vende cervejas e produtos derivados de cerveja.
molhos, ketchups, Mercado Novo amendoins tá muito bacana, né? confeitados. Harmonização aí, ó. Então, tudo isso leva cerveja ou lúpulo. A gente tem um gin, por exemplo, que ele é com lúpulo, que é o tempero obrigatório, né, da cerveja. Legal. Qual que é o nome? Repete pra gente. De birra, que chama a loja. de De birra. birra, porque birra é cerveja, né, em italiano, então a gente colocou Faz outra coisa. um trocadilho, na verdade, né? E aí ela tá fechada por enquanto, porque a gente está fazendo uma pequena alteração e vai voltar representando a Ouropretana aqui em Belo Horizonte. Então a gente vai ter os produtos, os cafés, massa, os demais, uísques que são feitos com... Eu vi até, fez a pintura da deusa da cerveja lá. Isso, Como é que tá ela chama? linda, né? Ninkasi. Ninkasi, Ninkasi é a deusa da cerveja na Suméria. E é legal porque essa Já tem uma deusa devoção aí nessa. foi a primeira receita de cerveja da humanidade descrita é o hino a Ninkasi. Então, ela é uma Que deusa, legal, sério? Doideira, né? Eu também não sabia dessa. Porque na Suméria que foi criada a escrita, né? Sim. E então o hino a Ninkasi é a receita de como fazer a cerveja. Caramba, isso É mexe. muito legal. Tem gente, o pessoal do History Channel, se ouvir isso, vai fazer um episódio do Aliens sobre Eu a nem sei cerveja. se não tem, viu? Pode ser que já tenha. Sumérios e cerveja, Aliens. A Suméria é uma importante civilização para a história da Caramba, cerveja. que legal essa história. Nossa! Teve denúncia, teve cultura, teve pizza com cerveja, teve cerveja sem pizza, teve local melhor que Kaiser. Essa daí vai dar briga. Eu discordo. Entre Kaiser e local. eu fico Local com é um pouco Kaiser. difícil, né? Local lembra aquele tio-avô, talvez já até finado, que Deus o tenha, que tomava ali no interior, bem difícil. Mas a gente tem um trauma da Kaiser, que foi um aniversário de um amigo nosso, que a gente falou assim, não, deixa que a gente compra cerveja. A gente olha o outro falando, eu vou comprar, eu sempre compro a cerveja. Falou, não, pode deixar que eu garanto, tá cheio aqui na promoção. Foram quantos litros que foram? Mano, eram muito 200 Kaiser. Ah, que ele comprou. Aí a gente chegou assim, um freezer tampado de Kaiser. Ele falou, não é possível, que a gente vai ter que enfrentar essa guerra. Enfrentamos, né? Morremos. Perdeu, mano. Aí, Fábio, queria te agradecer demais, viu? Foi um prazer, viu, ter contribuir, você papo aqui. show, muito bom falar disso. A gente tem até que correr agora pra tirar a nossa do freezer, né? É isso aí. Muito obrigado, viu? Imagina. Espero que a gente possa conversar de outras vezes. E pra Vamos aí. turma toda que acompanhou, espero que tenham gostado. Agora é hora de, tomar uma. Redes sociais. É lógico. Redes sociais, é curtir, lógico. comentar. Já cansei de falar. Compartilhar com todo mundo. Primeiro, não assistiu o episódio passado, tem que voltar. Empreendedorismo aqui da região metropolitana, que vai parar com esse drama de eu não acho mais Uber. Então olha lá o que o Rodrigo contou pra gente. Segundo, aqui embaixo, sininho, curtida, protocolo todo, link no Spotify, já passa pra mãe, pra tia, pra avó, pra prima, pra todo mundo. Todo mundo gosta de cerveja, porque a gente é brasileiro com muito orgulho, muito amor. Um pouco menos, talvez, à medida que o tempo passa, né? Mas a gente tenta. Então não deixa de dar aquele salve, comenta também no Instagram, compartilha e tchau. Falou. Falou? Falou. Vai terminar esse... Falou, velho. Falou.